Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ciência Política. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Na aula de hoje eu programei alguns pontos específicos para a gente conversar um pouquinho e também algumas questões sobre o princípio da igualdade para auxiliar vocês na elaboração do trabalho que vocês deverão fazer com base no texto do Luiz Roberto Barroso, que eu já encaminhei no portal. Mas para auxiliar, que embora o texto seja bem didático, eu acho que ele é bem esclarecedor e fácil de compreender, eu acho legal e bacana a gente conversar um pouquinho para tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos para que o trabalho fique bem feito, bem elaborado e bem compreendido, tá? Antes disso, para dar continuidade ao nosso conteúdo e retomando também alguns aspectos, na nossa última aula a gente começou a trabalhar a respeito das versões do Estado, né? Ou seja, as caras que o Estado, as faces que o Estado adotou durante o seu surgimento, durante a sua evolução, né? A gente percebe com facilidade que dependendo da época, dependendo da realidade, de como o poder se dá, quais são os poderes, como que o Estado age na sociedade, dependendo de todos esses fatores, o Estado, no decorrer do tempo, adotou versões diferentes, né? Nomenclaturas, modos de agir diferentes. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o Estado na versão absolutista e também o Estado na versão liberal. Hoje, a gente vai falar bem rápido sobre o conceito de Estado social, até porque não tem muito o que se falar, e também porque eu também enviei um material de apoio sobre Estado social para vocês na semana passada. E eu acho que ficou uma leitura leve e fácil de compreender também. Mas o que seria o Estado social? Dando continuidade a esse nosso conteúdo sobre as versões do Estado, né? Ou seja, o Estado social, aquele Estado que vem depois do Estado liberal. Como eu coloquei no material de apoio de vocês na semana passada, o que vocês precisam perceber e que fique claro na cabeça de vocês, na mente de vocês, é que o Estado liberal ele garantiu liberdade e igualdade ao indivíduo, colocou o indivíduo no centro da sociedade, né? Aquele indivíduo que antes tinha vários direitos violados pelo próprio Estado, lá no Estado absolutista, com o Estado liberal, esse indivíduo começou a ter mais valor, né? O Estado começou a ser limitado justamente em razão desses direitos individuais, né? Os direitos naturais constitucionalizados, que se passou a se compreender que o sujeito, que o indivíduo que faz parte da sociedade tem direito e que o Estado não pode violar, como fazia no Estado absolutista, mas, ao contrário, ele deve proteger, deve garantir esses direitos que a gente chama de direitos individuais, mas que na verdade são os direitos naturais constitucionalizados, né? Ou seja, trazidos para o texto constitucional, positivados dentro do texto constitucional. O que acontece? O Estado liberal, como eu mencionei para vocês, é um Estado negativo, é um Estado mínimo, né? Aquele Estado que tem a interferência mínima na sociedade. A gente tem uma limitação não só quanto aos poderes, mas também uma limitação que se refere às funções do Estado. O Estado ele não deve intervir o tempo todo na sociedade, né? Justamente porque a gente trabalha com a ideia de liberdade do indivíduo. Então, o indivíduo tem liberdade dentro desse Estado e esse Estado não pode interferir nessa questão de liberdade. Então, o Estado liberal é um Estado que a gente vai chamar de Estado negativo, é um Estado que não age, que não intervém na sociedade, porque ele é um Estado mínimo, e como Estado mínimo ele tem funções mínimas, né, que é de garantir esses direitos individuais e de garantir a segurança da sociedade. Então, essas seriam as principais funções do Estado, né? O Estado nem na economia ele não intervém, né? A gente tem uma ideia de mercado livre, né? Dentro da ideia da lógica de Estado liberal. E daí o que acontece dentro desse cenário? A gente tem principalmente marcada pela Revolução Industrial, pelo surgimento da máquina, né? A alteração da mão de obra, né? Dos trabalhadores, dos operários, pelas máquinas. Então, a gente tem um cenário de desemprego em massa, porque o sujeito ele passa a ser substituído pela máquina. E na medida em que a gente tem essa ideia de desemprego em massa, o operário, o trabalhador, ele se vê obrigado
a aceitar trabalhos com 10 horas de trabalhos diários, trabalhos extensivos, cansativos e com uma remuneração baixa, porque se compreende, tem a lógica nesse período, que é muito melhor tu ganhar R$300 e trabalhar 10 horas por dia do que tu ser um desempregado. Então, a gente começa a perceber no Estado liberal uma desigualdade social muito grande. A gente tem os empresários, os donos da empresa, né, que têm condições financeiras, e a gente vê essa massa de operários, de trabalhadores, né, muitos desempregados ou trabalhando naquela ideia que eu coloquei para vocês da oferta e da procura, né, se submetendo a condições de trabalhos degradantes para ter um mínimo do mínimo para conseguir sobreviver. Então a gente percebe dentro do Estado liberal uma situação de desigualdade muito grande, né, os empresários tendo cada vez mais e os operários e desempregados, né, concretizando cada vez mais essa ideia de desigualdade social. E se eu digo para vocês que o Estado liberal não intervém, não age, né, as questões são garantir direitos individuais, proteger, dar segurança na sociedade, no momento que eu digo isso para vocês, eu estou dizendo que diante desse quadro social de desigualdade, o Estado liberal não intervém, né? Se compreende que não é função do Estado liberal intervir na sociedade para combater a desigualdade. Até porque se entende que esses indivíduos são livres e iguais e cada um tem a sua capacidade de lutar pela sua igualdade, lutar pela sua condição financeira. Então, na verdade, dependeria de cada um, né, sua condição social, seu nível social na sociedade. E isso não seria papel do Estado. Então, a gente percebe que o Estado liberal, ele falha muito por conta disso, porque a gente tem um aumento da desigualdade muito grande, a gente tem uma parcela pequena de pessoas ricas em boas condições e uma parcela muito grande da sociedade desigual, com condições, poucas condições econômicas, né, inclusive condições miseráveis, e o Estado, ele fica assim, ó, né, o Estado literalmente ele cruza os braços porque intervir na desigualdade, no combate à desigualdade por meio de programas e políticas públicas não é a função dele, não é a função do Estado liberal. E por isso que a gente vê uma falha muito grande que começa, né, a surgir a queda do Estado liberal. Além disso, também mencionei para vocês que quando a gente fala que o indivíduo é igual, né, princípio da igualdade, dentro da lógica do Estado liberal, essa igualdade, ela é uma igualdade jurídica, ela é uma igualdade de todos perante a lei. Então, toda vez que vocês pensarem, o Estado liberal considera os indivíduos, os sujeitos iguais, né, igualdade. Claro que isso foi muito importante num primeiro momento, né, determinar que os indivíduos fossem iguais perante a lei. Só que essa igualdade que vem do Estado liberal, que surge no Estado liberal, é uma igualdade na lei, igualdade jurídica, ou igualdade perante a lei, que a gente denomina hoje, que está no texto, que vocês já devem ter lido, é uma igualdade formal, né? O que significa? A lei determina que todos são iguais perante a lei, né? Então, a lei vem e diz, todos são iguais perante a lei, ponto. E aí, cada um vai ter a livre competição na sociedade para alcançar, né, o seu nível social, a sua condição socioeconômica, porque já que todos são iguais perante a lei, todos têm as mesmas condições, as mesmas possibilidades de conseguir avançar, de conseguir melhorar a situação econômica, de ser um grande empresário. Então, a liberdade formal, ela só diz assim, todos são iguais. Agora se virem, né? Agora é papel de vocês ir atrás das condições de cada um, porque as condições, elas são iguais para todo mundo, depende de cada um. A gente trabalha muito com a questão da meritocracia, né? Meritocracia, ela é desenvolvida dentro dessa ideia de igualdade formal, uma igualdade que a lei traz. Só que no momento que eu falo que é uma igualdade jurídica, uma igualdade formal trazida pela lei, essa lei, e voltando para a ideia do Estado liberal, ela não considera a realidade social, né? O Estado, ele diz todos são iguais e pronto. E agora, se tem alguma desigualdade social, né, uma questão socioeconômica que cria
uma desigualdade social muito grande na sociedade, o Estado não intervém, né? O Estado não intervém para concretizar algum tipo de igualdade, combatendo a desigualdade, né? O Estado simplesmente diz, eu já disse que todos são iguais perante a lei. Então, o Estado não se preocupa com a realidade social. É uma igualdade abstrata, uma igualdade que, na verdade, ela não é concretizada, porque em momento nenhum o Estado liberal olha para a sociedade para ver se de fato aquela igualdade jurídica está sendo aplicada, está sendo concretizada, né? Então, isso também leva a uma ideia de queda do Estado liberal, né? Essa ideia de desigualdade social, da não interferência do Estado para combater essa desigualdade, e a ideia de igualdade formal, igualdade jurídica, que é somente aquela igualdade na lei abstrata, que considera todos iguais, mas sem olhar a realidade, sem olhar, né, realmente como que a sociedade se dá, se desenvolve, tendo em vista essa ideia de igualdade. E aí a gente chega então na queda do Estado liberal, também por outros fatores, mas principalmente por esses fatores. E em razão disso, a gente vê surgir o Estado social. Né? O Estado social ele é conhecido como Estado intervencionista. Por quê? Porque o Estado liberal, quando eu digo para vocês que ele é negativo, que ele não intervém, é o mesmo de dizer que ele é um Estado abstencionista. Ele se abstém de intervir na sociedade. E o Estado social, justamente para resgatar esses problemas de queda do Estado liberal, ele veio com um pensamento contrário. Ele veio com um pensamento de intervencionismo. Então, o Estado social, ele vai tentar resgatar aquilo que o Estado liberal errou, naquilo que o Estado liberal errou e falhou, e que, portanto, a gente vê nascer essa nova necessidade de reestrutura do Estado, né? Essa versão que é o Estado social. Então, o Estado social é um Estado agora positivo, né? O liberal é negativo, o social é positivo, ou seja, ele intervém na sociedade, por isso que é um Estado intervencionista. Ele cria políticas públicas, programas públicos, governamentais, para justamente combater essa desigualdade, né, que se acelerou aí no Estado liberal. Por isso que no Estado social, a gente vai ter também uma alteração em relação ao conceito de igualdade. Antes, a gente trabalhava com igualdade abstrata e igualdade formal, né? O sujeito igual perante a lei. No Estado social, com essa mudança de posição do Estado, né? Dessa mudança de Estado negativo para Estado positivo, de Estado abstencionista para Estado intervencionista, a igualdade também se altera. Se antes ela era formal na lei jurídica, no Estado social, a gente vai dizer que a igualdade é material, né? Junta a formal também, mas também engloba a igualdade material. O que é essa igualdade material que se desenvolve, que surge no Estado social? A material é aquela igualdade, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é aquela igualdade que desiguala os desiguais para criar igualdade, né? Ou seja, a desigualdade material, ela trabalha com a questão de redistribuição econômica, da criação de programas, de políticas públicas que vão ter como objetivo uma redistribuição de renda, né? Vai intervir na sociedade, vai mexer na sociedade com a ideia de fato efetivar a igualdade. Então, a igualdade material, ela trabalha com essa ideia de primeiro eu desigualo quem está numa situação de desigualdade, por isso que eu desigualo os desiguais, para que por meio dessa política desigual eu consiga igualar. Porque a igualdade material, ela parte do princípio que, embora a lei diga que todos são iguais, a igualdade jurídica, aos olhos da lei, todos são iguais, na sociedade, na realidade, as pessoas não são iguais. Né? Elas não têm as mesmas condições. O ponto de partida das pessoas não são os mesmos. Né? Tem uns que têm mais condições e por isso vão ter o ponto de partida mais à frente, outros têm menos condições com o ponto de partida atrás. Então, eu tenho uma desigualdade que reflete nessa ideia de desigualdade, né? De pontos de partidas diferentes. Por isso que na igualdade material, a gente vai dizer que não tem meritocracia, porque as condições não são iguais.
né? A gente não pode largar todo mundo para competir, sendo que todo mundo, as pessoas são diferentes, as condições socioeconômicas são diferentes e, portanto, os pontos que essas pessoas partem são diferentes. Então, a igualdade material ela vem com esse olhar de interferência, intervencionismo na sociedade por meio de políticas públicas, de programas, com a ideia de redistribuir bens e que com isso, com essa redistribuição, na ideia de desigualar para igualar, eu consiga de fato aí materializar a ideia da igualdade. Acho que sobre Estado social era isso que eu tinha para comentar para vocês, tá? O que eu quero que fique claro, né, que vocês consigam perceber é realmente essa diferença entre o Estado liberal e o Estado social, né? Que lá a gente tem um Estado negativo, um Estado abstencionista e um Estado que trabalha na igualdade formal, na igualdade jurídica, na igualdade perante a lei. No Estado social, a gente passa a ter um Estado positivo, um Estado intervencionista e um Estado que vai trabalhar em cima da igualdade material, ou seja, né, não só a igualdade na lei, mas também a igualdade na realidade social, a igualdade de fato aplicada e concretizada na sociedade. Então, essas são as principais características e pontos de mudança que vocês precisam visualizar com mais clareza entre os dois. Dito isso, a gente passa para o nosso último estado, que é o estado democrático, que é o estado no qual a gente vive hoje, no qual a gente faz parte. Sobre o estado democrático, agora eu só vou mencionar algumas características importantes, porque a gente vai retomar bastante, justamente porque é o estado no qual a gente vive hoje, as questões que envolvem o Estado democrático. Tanto que a gente vai ter uma aula que a gente vai trabalhar só democracia. Democracia representativa, democracia participativa, democracia direta, indireta, semidireta. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai trabalhar só a questão da democracia. Então, agora, o objetivo não é trabalhar isso. É só apresentar para vocês que depois do Estado social, a gente vê surgir, nascer a última versão do Estado que se tem, que é a versão do Estado democrático, que é o qual a gente vive, é o que a gente faz parte hoje, né? Estado democrático de direito. A nossa Constituição, ela é uma Constituição democrática, justamente porque a gente vive num Estado democrático de direito. A nossa Constituição, se um dia que vocês forem ler ou que a gente for estudar em constitucional, vocês vão perceber que ela mescla, né, a essência do Estado liberal e a essência do Estado social. Então, se eu perguntar para vocês, a nossa Constituição hoje é uma Constituição liberal ou uma Constituição social? Vocês terão que me responder os dois. A nossa Constituição hoje, a nossa Constituição democrática, ela resgata a essência do Estado liberal e resgata a essência do Estado social. Como? Né? Como que a gente percebe que a gente consegue unir as versões anteriores nessa versão do Estado democrático de direito? Peguem a Constituição de vocês. Peguem a Constituição de vocês, artigo 5º. Abram no artigo 5º. Qual é o capítulo do artigo 5º, né? Título 2, desculpa, qual é o título? Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ou seja, quando a Constituição, lá no artigo 5º, trabalha com direitos e garantias fundamentais e individuais, ela está resgatando o que aqui? Está resgatando a essência do Estado liberal, né? Aquele Estado que deu valor ao indivíduo, que pegou os direitos naturais e constitucionalizou e transformou eles em direitos fundamentais, em direitos constitucionalizados, né? Nossos direitos e liberdades que a própria Constituição nos traz. Então, quando a Constituição trabalha ali no artigo 5º, direitos e garantias, ela está resgatando a essência do Estado liberal, a essência do indivíduo importante, das garantias que a lei trouxe ao indivíduo. Então, a gente percebe essa face, essa versão liberal dentro da Constituição hoje. E aí, se vocês forem para o artigo 6º,
artigo 6º da Constituição, vocês vão encontrar o quê? Direitos sociais. Direitos sociais resgata o quê? O Estado social, né? O próprio nome diz direitos sociais, né? Estado social. E observação a ser feita é a Constituição de 88, que é essa Constituição que a gente trabalha, a Constituição que a gente tem hoje. Ela foi a primeira Constituição que trouxe um título, um capítulo separado para os direitos sociais. Tamanha importância que as questões do Estado social refletem no nosso Estado democrático hoje. Então, isso que vocês estão lendo ali, capítulo 2 dos direitos sociais, essa Constituição de vocês, a de 88, foi a primeira a trazer um tópico separado só para os direitos sociais. Tamanha importância e resgate que tenta se fazer das noções, dos fundamentos essenciais do Estado social hoje no Estado democrático. Então, o que vocês conseguem perceber com essa breve análise da Constituição? Que a gente mescla tanto o Estado liberal como o Estado social dentro do Estado democrático. Então, a gente trabalha com as duas ideias, a gente mescla as duas ideias. E a grande diferença que a gente vai encontrar, as duas diferenças que eu quero que vocês anotem, em relação ao Estado liberal, social, agora para o democrático, é a respeito da função da lei. Função da lei dentro dos estados. Então, anotem aí, função da lei, né? Ou seja, a lei ela passa a ser vista de uma forma diferente. Ela era vista com uma forma no Estado liberal, outro viés no Estado social e no Estado democrático ela ganha outra roupagem também. Então, o que mudou em relação à lei nesses estados? A lei no Estado liberal, ela tinha como principal objetivo limitar o poder. Então, no Estado liberal, a lei tinha como principal objetivo limitar o poder, né? A gente trabalha com limitação do Estado. Então, essa era a principal função da lei, além também, claro, de garantir e proteger os direitos individuais. Então, a lei tinha essa roupagem no Estado liberal. No Estado social, a lei, além de permanecer limitando o poder, além de permanecer garantindo direitos individuais, ela passou a ter uma terceira importância, uma terceira função no Estado social. Que função era essa? Prestação positiva. Escrevam assim, prestação positiva, né? Ou seja, no Estado social, além da lei limitar o Estado de garantir direitos, assim como no liberal, agora ela também presta ações positivas, ou seja, né, intervencionismo, interfere na sociedade. A lei ela é capaz de combater a desigualdade por meio da interferência do Estado na sociedade. Então, a lei ela ganha essa roupagem nova, ela não só serve para limitar o Estado e não só serve para proteger as garantias e os direitos individuais do sujeito. A lei também serve no Estado social para combater a desigualdade. Né? Ela serve como forma de intervencionismo, como prestação positiva do Estado. E agora, no Estado democrático, a lei, além de se unir a tudo isso que a gente acabou de falar, que no Estado democrático a lei também limita o Estado, também protege e garante os direitos individuais, também garante o combate da desigualdade por meio da interferência do Estado, tudo isso se une também ao Estado democrático. Mas o ponto de diferença entre elas, a característica que vai criar esse elo diferenciador é a lei como transformação social. Então, no Estado democrático, a lei ganha roupagem e ela passa a ser vista também como transformação social. O que isso quer dizer, transformação social por meio da lei no Estado democrático? No Estado democrático, a principal característica é a participação popular, né? A gente vê o sujeito em movimento no Estado democrático, né? O sujeito como luta, o sujeito como reivindicação. Então, numa concepção de Estado democrático, o sujeito tem voz e ele se faz ouvido no Estado democrático, né? Por meio, por exemplo, dos movimentos sociais. Então, agora a gente tem uma força do indivíduo
como força de reconhecimento pelo Estado e pela sociedade em busca de uma ideia de transformação social, né? Os indivíduos, eles não vão se contentar com papéis pré-determinados na sociedade, com status pré-determinado na sociedade, né? Não, no Estado democrático o sujeito participa, ele luta, ele reivindica a alteração da sua condição. Ele vai atrás, ele não aceita a sua condição pré-determinada pelo Estado ou pela sociedade. Por isso que eu digo que no Estado democrático o sujeito é luta, né? O sujeito é reivindicação, né? Ele grita, ele fala, ele se faz ouvido pelas pessoas e pelo Estado em busca dos seus direitos, em busca do reconhecimento pela sociedade e pelo Estado. Por isso que agora, no Estado democrático, a gente também percebe a lei como transformação social, né? Como um movimento, como que por meio dos movimentos sociais, das vozes que ecoam das pessoas, o Estado as ouça, né? E elabore leis de proteção, de reconhecimento, e por meio disso se alcance a ideia de transformação social. Então, o Estado democrático, nesse momento que a gente está estudando, ele é importante nessa concepção, né? E também voltado àquilo que a gente vai chamar de direito das minorias. Vocês já devem ter ouvido falar em direito das minorias. No Estado democrático, isso surge com bastante força, fica bem evidente direito das minorias no Estado democrático. E é justamente essas minorias que vão às ruas, né, que gritam, que se fazem ser ouvidas pelo Estado, pela sociedade, porque são esses grupos minoritários. E aqui eu falo grupos minoritários não em questão de quantidade, de número, né, mas em razão da vulnerabilidade em relação à sociedade. Então, são esses grupos minoritários que lutam, que reivindicam a sua transformação social. Então, esse é um papel importante da lei no Estado democrático. Entenderam? Então, retomando essa parte, né, da questão da lei. A lei, ela também foi vista como uma forma diferente, uma concepção diferente, dependendo do Estado que a gente está analisando. No Estado liberal, a lei limita o poder do Estado e garante os direitos e liberdades individuais. Então, a gente vê a lei com essa concepção no Estado liberal. No Estado social, a lei resgata o Estado liberal, ou seja, no Estado social, a lei continua limitando o poder, continua garantindo e protegendo o indivíduo, mas também agora a lei atua como combate à desigualdade social, por meio da prestação positiva do Estado. Então, agora o Estado é intervencionista, intervém com políticas, com programas para combater a desigualdade. Então, a lei ganha uma outra função dentro do Estado social. E, por fim, a lei vista no Estado democrático. Assim como no Estado social, ela resgata os outros conceitos, né, importância, as funções da lei. Então, no Estado democrático, a lei também limita o poder, a lei também garante e protege os direitos individuais, a lei também combate a desigualdade por meio da prestação positiva do Estado, e agora a lei, além de tudo isso, ela vai ser fator de transformação social, ou seja, né, no Estado democrático existe uma ideia de participação do sujeito, participação efetiva do sujeito. Né? Agora ele é luta, ele é reivindicação, ele se faz ser ouvido pelo Estado, pela sociedade, em busca da sua transformação social, do seu reconhecimento, tanto sendo reconhecido pela sociedade no qual esse grupo, essas pessoas estão inseridas, como também proteção do Estado. Por isso, então, lei também como transformação social. Essa é a principal característica, né, ou mudança que eu quero que vocês tenham em mente. E falando disso, eu puxo um link com o princípio da igualdade, né, e aí já ajudando vocês um pouco na elaboração do trabalho. O princípio da igualdade, como recém mostrei para vocês, ele também sofre alterações de concepção. No Estado liberal, né, como eu mencionei, a igualdade era formal, igualdade perante a lei. No Estado social, a igualdade é material, desigualar os desiguais em busca
da igualdade, desigualar desiguais em busca da igualdade, né? Redistribuição econômica, redistribuição de bens na igualdade material. E agora, no Estado democrático, a gente também tem uma outra versão da igualdade, que é a igualdade como reconhecimento, né? E olhem como tudo faz sentido. Se eu recém mencionei que a lei no Estado democrático, agora ela também ganha a função de transformação social, daqueles grupos minoritários que lutam, que reivindicam, né, que não aceitam papéis sociais pré-determinados pelo Estado, né, locais pré-determinados pelo Estado, esses sujeitos, eles estão lutando pelo reconhecimento, de serem reconhecidos como iguais. No momento que eu falo que eles lutam, né, baseado nessa transformação, que eles lutam por reconhecimento, eu começo a perceber a igualdade como reconhecimento. Então, essa ideia de reconhecimento e a igualdade como reconhecimento, ela surge nessa ideia de Estado democrático, né, com essa ideia de transformação social. E dito isso, então, a gente percebe que a igualdade, pilar fundamental da democracia hoje, né, para qualquer tipo de regime que se for adotar a versão do Estado, né, a igualdade como pilar fundamental, a gente chega na conclusão que ela tem 3 dimensões, 3 concepções que evoluíram, que se transformaram com o tempo e que hoje elas trabalham de forma única, né? Hoje a gente trabalha com as 3 versões da igualdade, que é a concepção formal, material e como reconhecimento, que é o trabalho que vocês deverão fazer, né? Tentando conceituar e compreender essas 3 dimensões da igualdade. Acho que agora ficou mais claro de compreender, até resgatando a questão da evolução ou como se deu, né, a igualdade em cada momento, mas retomando e auxiliando vocês no trabalho, vou falar rapidinho, destacar brevemente o que seria cada uma dessas concepções da igualdade, tá? A igualdade formal, né? O que é a igualdade formal que se adota hoje? A gente trabalha com as 3, né? As 3 precisam trabalhar juntas hoje para a gente conseguir efetivar de fato a igualdade. Mas o que é essa igualdade formal que surgiu lá no Estado liberal? A igualdade formal é a igualdade de todos perante a lei. Continua com essa mesma ideia de igualdade formal, a igualdade que a lei concede ao sujeito, a igualdade jurídica do indivíduo perante a lei. Né? A gente encontra isso, por exemplo, no artigo 5º caput da Constituição Federal. Né? Vejam lá o artigo 5º caput, né? O início do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Né? Então, quando a lei nos diz, no artigo 5º, né, de cara, no caput, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Igualdade formal, né? Igualdade da lei, igualdade jurídica. Essa igualdade ela é importante por quê? Qual é a importância da igualdade formal hoje? A igualdade formal, ela protege o sujeito em relação ao Estado. Vejam bem, a igualdade formal protege o sujeito, o indivíduo, eu, vocês, em relação ao Estado. Isso quer dizer que o Estado ele não pode ser arbitrário em relação a determinadas pessoas porque não gosta de determinadas pessoas. O Estado não pode aplicar lei diferente para determinados grupos porque o Estado não gosta desses grupos, né? Isso o Estado não pode fazer porque todos são iguais perante a lei. Seja rico, seja pobre, a lei tem que ser aplicada para todos de forma igual. Então, quando a lei nos diz que todos são iguais perante a lei, ela está trazendo uma garantia do indivíduo, minha, de vocês, em relação ao Estado. Que vocês não vão ter um tratamento diferenciado, um tratamento desigual por parte do aplicador da lei, por parte do juiz, por exemplo, porque o juiz não gosta de vocês. Porque vocês são pobres. Vocês não podem ter esse tipo de tratamento diferenciado, porque a lei garante que vocês são iguais. Todos são iguais perante a lei e merecem o mesmo tratamento perante a lei, perante o Estado, perante o juiz. Tá? Então, isso é igualdade formal. É o Estado
olhar para vocês, ver vocês como iguais, né? Não com distinções em relação a ser rico, a ser pobre, em razão ao sexo, em razão à cor da pele, né? O Estado não pode fazer esse tipo de diferenciação, porque a própria lei garante a igualdade jurídica de vocês. Isso é igualdade formal. Ela é importante? Sim, ela é fundamental, porque ela é uma garantia de vocês contra o abuso do Estado, né? Vocês não vão ser tratados de forma diferenciada, de forma desigual, de forma arbitrária pelo Estado. Então, isso é uma garantia de vocês, isso é importantíssimo, isso é fundamental hoje. Mas é insuficiente para se concretizar de fato a igualdade. Por que ela é importante? Ela é essencial, mas ela é insuficiente. Porque, como a gente viu, a igualdade formal, ela só se baseia na lei. É a lei que garante a igualdade. E pronto. A igualdade formal, ela não vai para a sociedade. Ela não pula e analisa a realidade social. Então, se tem alguma desigualdade de fato ocorrendo na sociedade, a igualdade formal ela não tem como interferir. Porque ela só está garantindo por meio da lei a igualdade. E aí que surge a igualdade material, né? A importância da igualdade material é que, além do sujeito ser reconhecido como igual perante a lei, visto pelo Estado como igual, a igualdade material, ela vai um pouco mais além e vai olhar para a sociedade. A igualdade material, ela é baseada na redistribuição econômica. Redistribuição econômica é o grande coração, é o grande núcleo da igualdade material. A igualdade material, ela busca desigualar os desiguais. Essa frase, ela é bem famosa, ela é bem conhecida. Desigualar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, isso é a tradução da igualdade material. As pessoas são iguais perante a lei? Sim, todos nós somos iguais perante a lei. Mas, de fato, a gente é igual? As nossas condições são iguais? A gente tem a mesma condição de competir? Todos têm a mesma condição de competir? O mesmo ponto de partida? Não, né? A gente vive numa sociedade extremamente desigual e as pessoas, elas não têm o mesmo padrão de competitividade. A gente não tem como falar em meritocracia no Brasil hoje, porque as pessoas não têm a mesma condição de competir. E a igualdade material, ela vem nesse viés, de tentar concretizar esse tipo de igualdade. Vou perguntar para vocês, é possível fazer uma competição de corrida entre uma tartaruga e um coelho e fazer com que essa competição seja justa e igualitária? Vou refazer minha pergunta. É possível fazer uma corrida justa entre uma tartaruga e um coelho e fazer com que essa competição seja justa e igualitária? Sim ou não? Sim, é possível que eu faça uma corrida entre uma tartaruga e um coelho e fazer com que essa competição seja justa e igualitária. Tá, mas como? Como que eu faço isso? Desigualo os pontos de partida. Se calcula a velocidade da tartaruga, se calcula a velocidade do coelho e, por meio dessa velocidade, se estabelece pontos de partidas diferentes, ou seja, desiguala o ponto de partida. Mas essa desigualação, eu determinar pontos de partida diferentes, ela vem para beneficiar o sujeito, para igualar o sujeito. Eu diferencio, eu discrimino, eu crio pontos de partida diferentes para conseguir igualar, para fazer com que a velocidade dele seja justa, que essa corrida entre uma tartaruga e um coelho seja justa. Então, eu desigualo desiguais para igualar. Então, essa é a ideia da igualdade material. Criar pontos de partida diferentes, mas essa diferença é para igualar, é para concretizar a igualdade. Então, essa é a essência da igualdade material. Redistribuição econômica, redistribuição de bens, desigualar desiguais na medida da sua desigualdade. E essa ideia de desigualar desiguais é para que eu consiga concretizar justamente a igualdade. É eu criar pontos de partidas diferentes entre as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Elas não têm
por inúmeros fatores, né, interferência do Estado, desigualdade social, né, exclusão social de alguns grupos pelo próprio Estado. Então, não se tem os mesmos pontos de partida e não se fala, portanto, em meritocracia, justamente porque nem todos têm as mesmas condições de competir. Então, é preciso, sim, criar pontos de partida diferentes para que todos tenham a mesma condição. E o Estado faz isso como? Por meio de políticas e programas públicos, né? Por isso que a gente fala que a igualdade material surgiu no Estado social, né? Porque a gente tem agora a interferência do Estado nesse momento de redistribuição, de mexer na sociedade. O Estado ele vai fazer isso principalmente por uma ação que a gente vai chamar de ações afirmativas. A gente não vai trabalhar isso agora, mas essa ideia de redistribuir, de desigualar as pessoas para igualar, elas são efetivadas hoje pelas ações afirmativas. Por exemplo, cotas raciais. Cotas raciais em universidades e cotas raciais nos concursos públicos, que são as duas leis de cotas que a gente tem, são programas de ações afirmativas, né, que justamente são criar políticas públicas voltadas para determinado grupo em situação de vulnerabilidade, em situação de desigualdade. E essas políticas, elas vão criar, né, vão estabelecer um parâmetro desigual, né, uma situação desigual, para que se consiga concretizar a igualdade. Então, toda vez que vocês forem ouvir, por exemplo, em cotas raciais, em percentual em concurso público para portadores com deficiência, em percentual na política de participação da mulher, todos esses tipos de programas são ações afirmativas em busca da igualdade material na sociedade, tá? E por fim, né, com a mudança aí para o Estado democrático, se percebeu, se passou a observar que os grupos, às vezes, né, esses grupos minoritários, esses grupos que reivindicam, que lutam, muitas vezes não lutam somente por uma redistribuição socioeconômica, né? Muitas vezes não é isso que se busca, não é uma redistribuição, não é uma realocação de pontos de partida. Muitas vezes o que os movimentos sociais reivindicam hoje é o reconhecimento, né? O reconhecimento é a ideia de serem vistos e reconhecidos como iguais. E essa igualdade, essa ideia de ser visto, de ser reconhecido, é uma visão que vem tanto da sociedade como do Estado também. E aí a gente engloba, por exemplo, os LGBTs, né? A luta, o movimento LGBT hoje no Brasil não é um movimento, uma luta por redistribuição. Não é essa a base, não é essa o núcleo, a essência do movimento LGBT. O movimento LGBT hoje luta por igualdade, de fato, igualdade como reconhecimento, de serem reconhecidos como iguais. Então, essa é a última dimensão que a gente tem em relação ao princípio da igualdade. Igualdade como reconhecimento. É uma igualdade que luta pelo reconhecimento das diferenças, que as diferenças sejam vistas como iguais, que sejam respeitadas como iguais, né? E isso é uma coisa que deveria ser essencial a cada ser humano, né? Deveria ser o princípio de qualquer coisa, porque se a gente for parar para pensar, para analisar, a gente é igual. Eu, vocês, né? A gente é igual perante a lei. Só que a gente só é a gente na singularidade porque a gente é diferente. Eu só sou Gabriela porque eu sou diferente de vocês. Eu sou Gabriela porque eu sou diferente do Matias. Eu sou Gabriela porque eu sou diferente da Ana. Eu sou Gabriela porque eu sou diferente da Viviane, da Renata. Então, é a minha diferença que, na verdade, me caracteriza e que faz com que eu seja a Gabriela. Então, chega a ser absurdo a gente pensar que, em algum momento, né, a gente considere a diferença como fator discriminatório, que é o que muitas vezes acontece, né? A gente discrimina o outro, a gente tem esses nossos preconceitos em razão do outro ser diferente, quando, na verdade, é a diferença do outro que faz com que o outro seja outro.
né? Então, eu acho que é importante a gente parar um pouco e refletir a importância que a diferença tem na formação das nossas identidades, que é a diferença que forma as nossas identidades, que forma o eu particular. Porque somos iguais, mas sobretudo somos diferentes. E essa nossa diferença, ela deve ser reconhecida e aceita por todos, pela sociedade e pelo Estado também, tá? Então é assim que eu finalizo a aula e que vocês consigam fazer com uma forma um pouco mais clara o trabalho a respeito da igualdade, né? Que eu quero que vocês trabalhem a igualdade formal, a igualdade material e a igualdade como reconhecimento. Eu acho que o texto ele é bem explicativo, ele é bem tranquilo de entender, mas talvez com essa aula algumas noções fiquem mais claras, mais evidentes na hora que vocês forem fazer o trabalho ou reler o texto, por exemplo. Sobre igualdade, a gente vai retomar ainda algumas coisas, tá? Depois que eu ler o trabalho de vocês, eu vou fazer uma análise de compreensão, né, sobre o que vocês escreveram e vou retomar alguns aspectos de novo, né? Tamanha importância, tamanho pilar fundamental que a igualdade adota na nossa sociedade hoje, tá? Então não se esqueçam, igualdade formal, igualdade perante a lei, igualdade material, redistribuição e criar políticas desiguais que atinjam grupos desiguais para que eu crie de fato uma igualdade, e igualdade como reconhecimento, né? As diferenças vistas como iguais, as diferenças reconhecidas pela sociedade e pelo Estado. Tá bom? Bons estudos a vocês, bom trabalho. Sigo à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse tema. E aproveito também, finalizando, para dizer que, como muitos de vocês sabem, eu fiz a minha dissertação do mestrado trabalhando a questão das teorias do reconhecimento em cima das leis de cotas que a gente tem, né? A lei de cotas nos concursos públicos e lei de cotas nas universidades, e em cima dessa análise eu trabalho a questão da visibilidade e do reconhecimento negro na sociedade. Então, por trabalhar com uma análise hermenêutica, filosófica, em cima das leis das cotas, eu tenho um capítulo que trabalha só sobre ações afirmativas e igualdade. Então, para quem tem interesse em ler um pouquinho mais, né, não digo para aqueles que gostariam de se aprofundar na questão da igualdade racial, visibilidade racial, mas na questão da igualdade e das ações afirmativas, quem tem interesse em entrar um pouquinho para esse universo, conhecer um pouco mais, se aprofundar mais, eu disponibilizo a minha dissertação, que no capítulo 2, então, eu trabalho só sobre igualdade e ações afirmativas. Então, além das dúvidas, eu também fico à disposição para quem tem interesse em ler um pouco mais sobre isso e se aprofundar um pouco mais sobre isso também, tá? Então, bons estudos, se cuidem e sigo à disposição. Um beijo para cada um de vocês.